Boa noite, meus amigos. Eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre a minha história em Rio das Ostras. Dizer para vocês que é assim, um imenso prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa relação que eu tive com essa cidade. Eu vim para cá no ano de 2000 e comecei a trabalhar nas praias de Rio das Ostras a partir do meado de 2000 para 2001 e vendendo picolé na praia e tive várias experiências, né, de ali interação com o público, com as pessoas que ali frequentavam a praia. Para mim foi uma experiência extraordinária. Essa experiência ela foi tão profunda que me fez no ano de 2004 vir candidato a vereador em Rio das Ostras. Obtive uma pequena margem de votos na época, foram 50 votos, mas que serviu para mim como uma experiência de vida, uma experiência que assim me proporcionou, né, um aprendizado na área política. E a partir daí eu comecei a ver a política, e não só a política, mas também a cidade, de uma forma diferente. Coloquei, na época eu ainda conquistei ali um comércio, ali em Cidade Praiana, uma sorveteria, que também ao longo do tempo eu tive algumas dificuldades, fui obrigado a fechar, mas que também agregou também um pouco mais de conhecimento para mim. Fez com que eu tivesse assim vários conhecimentos, amizades, pessoas novas se aproximaram. Convivi bastante tempo em Nova Cidade, no bairro Liberdade, também ali no Nova Esperança. E hoje, atualmente, eu moro aqui no Âncora. Melhor falando, aqui no Âncora 2, é um pouco mais adiantado, né? Um bairro um pouco assim, mais para dentro do Âncora, né? E dizer para vocês que todas essas experiências vividas me fez entender o compromisso que nós temos que ter com a nossa cidade. Eu, quanto cidadão, quanto morador dessa cidade, quero dizer para vocês que aprendi muito. Aprendi muito com os gestores da nossa cidade. Independente de diferenças ou indiferenças políticas, eu quero dizer para vocês que é muito importante a gente compreender as pessoas. Desde o governo Cláudio Ribeiro, da qual eu não tive o prazer de conhecer, mas ouvi falar muito bem, mas conheci, graças a Deus, a família do Cláudio Ribeiro e tenho-os como excelentes pessoas, pessoas de caráter, pessoas ilibadas, pessoas com uma postura de decência. E a gente vê ali que realmente existe uma representatividade do que é a cidade de Rio das Ostras, naquela família. A dona Marta, o Cláudio, né? O Charles. Então, essas pessoas elas realmente trazem a importância da valorização da história de Rio das Ostras. E aí nós temos o governo Sabino, que foi prefeito do município de Rio das Ostras, que certamente atravessou muitas dificuldades, mas conseguiu desempenhar um bom trabalho na cidade. Temos logo após o governo Carlos Augusto, que deu sequência a esse trabalho e também implementou grandes obras, fez grandes coisas na cidade de Rio das Ostras. Teve ali uma pequena passagem o governo Carlos Afonso, que foi num período de transição, mas que com certeza também representou Rio das Ostras. Temos pessoas, figuras ilustres como Gelsa Picello, como Nini, como tantos outros vereadores, que Pedro Dinédio, que foram pessoas importantes, né? E todos os vereadores que até então vêm compondo a história dessa cidade. Mas dizer para vocês que toda essa experiência que eu adquiri, que eu tive na cidade, para mim serviu como assim, um ponto estratégico de entender um pouco melhor a complexidade de Rio das Ostras. Rio das Ostras é uma cidade pequena, é uma cidade acolhedora, é uma cidade que tem uma característica própria, envolvente, que faz das pessoas assim, um pouco mais humanas. As pessoas, elas, claro, são sofridas, passam ali as suas dificuldades, o seu dia a dia, mas Rio das Ostras tem pessoas receptivas, pessoas que, na verdade, sabem entender o lado do seu próximo.
E certamente que nesse período eu também vi muitas pessoas virem de fora, assim como eu também vim de fora. E por falar em vir de fora, recentemente eu tive ali em Itaboraí, melhor falando em Manilha, porque eu morei ali em Manilha durante alguns anos, na minha adolescência, e há 20 anos atrás, isso aconteceu há 20 anos, 21 anos por aí assim, eu vim de Manilha de Itaboraí para cá, e eu resolvi há um mês atrás voltar lá em Manilha de novo, justamente na localidade onde eu morei. E para minha surpresa, eu fui assim decepcionado. Eu parece que eu voltei no tempo, assim, olhar as condições daquele bairro, naquele município de Itaboraí e ver a falta de implementação de políticas públicas, de compromisso com o cidadão. Eu tive lá e, sinceramente, eu fiquei decepcionado. Decepcionado porque é como que se eu tivesse lá, eu não teria caminhado, eu não teria crescido, progredido. Então, indo para esses locais, para essas localidades, voltando um pouquinho ao tempo, é que a gente tem a noção do que Rio das Ostras representa para nós. Rio das Ostras trouxe crescimento, trouxe desenvolvimento, não só na questão da infraestrutura do município, que ainda está abaixo daquilo que tem que ser, é claro, precisa ser implementado muito mais coisas, mas também da qualidade de vida, da percepção, do crescimento pessoal de cada um. E das outras proporciona isso. Basta a pessoa querer, ter interesse, correr atrás. Não esperar somente dos governantes, porque é muito fácil a gente botar a culpa em alguém. Transferir a nossa responsabilidade é muito fácil. Mas eu, graças a Deus, tive boas experiências em Rio das Ostras, onde eu comecei vendendo picolé, e graças a Deus foi aqui que eu voltei a estudar, foi aqui que eu terminei meus estudos, foi aqui que eu ingressei na faculdade, é aqui que eu estou dando continuidade a essa faculdade. Hoje eu vim da prova do Enem e graças a Deus é mais um resultado a ser alcançado. Mas dizer para vocês que essas experiências que eu tive e que eu obtive em Rio das Ostras foi fruto do meu esforço, do meu suor, do meu sacrifício, mas também com grandes parcerias, com grandes pessoas que sempre estiveram ao nosso lado, ao meu lado. Pessoas tais como a minha esposa Adriana, que é uma referência para mim, é uma pessoa que tem me ajudado muito, né, nesse momento da minha vida, que tem sido parceira, tem estado ao meu lado. Pessoas que, assim como tipo Carlos Afonso, presidente da Câmara, vereador no município de Rio das Ostras, que sempre foi um conselheiro, sempre foi um amigo, sempre foi um instrutor. Também não posso deixar de lembrar do meu amigo querido Marcelo Davi, que é empresário da nossa cidade de Rio das Ostras, né? A família Najib, que para mim foi uma referência também quando eu vim para cá. Ali a família do seu Antônio, do seu Miguel, português, né? Do Abel Júnior, do Abílio Diniz, né? Pessoas que a gente tem, né? O meu amigo Nélio, do restaurante lá em casa, e pessoas que de longe a gente enxerga e vê nelas um brilho, um diferencial. Então, gente, eu quero afirmar para vocês que toda a minha experiência de vida em Rio das Ostras foi positiva. E dizer para vocês que é importante zelarmos pela nossa cidade. Quando eu ando na rua e eu vejo as pessoas jogando lixo nos terrenos baldios, à beira do rio, quando eu vejo as pessoas degradando, né, nosso município, fazendo com que aquilo que é o mais belo, o mais bonito da nossa cidade, às vezes por ideologias diferentes, interesses políticos ou coisa parecida, isso entristece muito o nosso coração. É bom a gente entender que, e é necessário que se entenda isso, que no ponto de vista da ética, né, do ponto de vista da moral, a gente precisa ter um pouco mais de comprometimento com a coisa pública, com o social, com a cultura, fazer com que o Rio das Ostras seja a extensão da nossa casa, mas de forma responsável. E essa responsabilidade, ela não é só do governante, não é só do atual prefeito Marcelino, não é só dos vereadores que estão na Câmara Municipal, e é de todos nós. Cada um de nós temos uma parcela.
Entender a política passada da cidade é muito importante, mas precisamos entender a política atual. Precisamos compreender o nosso atual gestor, entender qual a sua filosofia, o seu conceito, o seu raciocínio, o seu direcionamento da política pública da nossa cidade. Bater palma para aquilo que realmente está sendo feito, que é importante, que é necessário, mas também fazer críticas construtivas para que possa ser produzido coisas melhores do que já existe em Rio das Ostras. Quero dizer para vocês da minha satisfação de morar nessa cidade, de ter vocês como amigos nas redes sociais, de poder compartilhar um pouquinho da minha história e de dizer para vocês, a cidade, o município no qual a gente mora, os governantes, a população dessa cidade, ela é importante para que juntos, né, unidos num sentido único, talvez com algumas diferenças, como eu já falei, sim, indiferenças também, sim, mas dentro de uma situação contextual, contextualizada pela experiência de vida de cada um, ainda que singular, mas pluralizada no sentimento de querer o bem melhor, o bem maior para a nossa cidade. Eu acho que é importante com que a gente se una para buscar uma Rio das Ostras cada vez melhor. Por isso eu fico feliz de poder compartilhar com vocês essa experiência que eu tive e dizer para vocês que estamos findando aí mais um ano, estamos no mês de novembro, daqui a pouco é dezembro, daqui a pouco inicia-se um novo ano e buscarmos sempre progredir, sempre o melhor, torcer para os nossos governantes, torcer para a atual gestão, para que faça um bom governo sim, independente de partido, de ideologia política, mas o interesse da cidade. As pessoas, nós não temos inimigos, nós não temos adversários. O que nós temos é interesse. Quando alguém fere o nosso interesse, a gente olha para aquela pessoa como sendo a nossa inimiga. Mas aquela pessoa, ela simplesmente é ser humano igual a qualquer um de nós. Tem os seus afazeres, tem a sua família, tem os seus defeitos, as suas qualidades. Porém, aquela pessoa, de alguma forma, feriu o interesse de alguém, ela vai desagradar essas pessoas. Assim como vai atender o interesse de outros e vai agradar tantos outros. Então, independente de qualquer coisa, precisamos torcer pelo nosso município. Agradeço vocês aí pelo tempo que vocês estão tendo para me ouvir, pela oportunidade de transmitir isso para vocês. O meu nome é André Luiz, assim, sou conhecido popularmente em Rio das Ostras como André do Picolé, como eu já falei. O meu início em Rio das Ostras foi vendendo picolé na praia, depois montei um carrinho de doce, comecei a vender doce também, mas o que ficou marcado, inclusive meu nome de campanha na época foi André do Picolé, e eu não deixo de mencionar sempre isso, porque isso faz parte um pouquinho da minha história, faz parte daquilo que foi o meu passado em Rio das Ostras e que ficou marcado na minha vida. É algo simples, popular, mas que faz uma grande diferença para mim. André do Picolé para mim hoje é como se fosse uma referência, né? Não algo que eu me apegue, que eu me escore como sendo fundamental para mim, mas é algo que eu tenho como essência, né? De quando eu vim para essa cidade e que eu posso relembrar que eu andei muito tempo, né? Para lá e para cá, com carrinho de picolé nas areias de Rio, das praias de Rio das Ostras, mas graças a Deus obtive grandes experiências, fiz amigos, entrei na política, conquistei inimigos, mas faz parte da vida, faz parte do ciclo da vida e é isso que faz a gente forte, crescer e se desenvolver. Muito obrigado, uma boa noite, fico feliz com vocês, um forte abraço do amigo André do Picolé.